história que nós vamos contar vai ser de José Sánchez del Río, el Joselito, um santo mexicano que viveu nessa terra só 14 anos. Pois é, muito jovem, né? E já era santo. Vamos falar um pouquinho de como era a vida na época em que ele viveu. Ele é do início do século passado, do milênio passado, né? Então, das décadas dos anos 1900. Então, a vida naquela época era muito diferente, né? Nós conhecemos o que é uma cidade grande, né? As cidades grandes naquela época, como a cidade do México, por exemplo, né? O Guadalajara, no México, tinha carros, mas eram pouco carros, eram aqueles calhambeques, né? Muitas carroças, cavalos, muitas ruas que não eram pavimentadas, já tinha a energia elétrica, mas nem todo mundo tinha energia elétrica, não existia televisão, né? Então, meio de comunicação, internet, nada disso, né? Celular não existia, eram poucas as casas que tinham telefone próprio, aqueles que tinham mais condições, senão você ia numa central telefônica. E o que dizer então da vida do campo? Aí sim que nas cidades, nas pequenas cidades, não tinha nada disso, né? Andavam com lamparinas ainda, né? A água encanada, pois eram poucos os que tinham. Cavalo era um objeto de luxo, a maioria das pessoas andava a pé com roupas, poucas roupas, e muitas delas que elas mesmas fabricavam. E a grande maioria das pessoas vivia em torno da vida do campo, né? Plantações e criação de animais. Esse, mais ou menos, era o ambiente no qual viveu José Sánchez. Ele nasceu em 1913, no dia 28 de março, em Sahuayo, Michoacán, México. Sahuayo era uma pequena cidade do estado de Michoacán. Lá ele viveu a maior parte da sua vida, mas também esteve em outras cidades, onde foi estudar, esteve em Guadalajara, por exemplo, que já era uma cidade grande, né? Sua família sim tinha condições financeiras, então ele pôde também ter acesso a uma boa formação. Mas, sobretudo, ele teve acesso a uma boa formação católica. A sua família era muito católica. Então, ele aprendeu o catecismo em casa. Claro que depois, na igreja, isso se desenvolve, mas a fé primeiro se vive em casa, se rezava o terço em família, sobretudo a sua mãe, mas também o seu pai, eram pessoas profundamente católicas, de vivência católica, de virtudes católicas. E nesse ambiente católico, ele já foi desenvolvendo esse desejo de ser amigo de Deus, de ser um grande amigo de Deus. Em 1926, quando Joselito tinha apenas 13 anos e 5 meses, aconteceu algo terrível no México. Nós já falamos sobre isso no vídeo sobre a Guerra Cristera, mas vamos fazer aqui um resumo, né? O que aconteceu? Já existiam umas leis persecutórias contra a igreja que proibia a Igreja Católica de exercer livremente a sua fé, restringia bastante a ação da igreja. Mas subiu ao poder um presidente que era um flagrante inimigo da Igreja Católica, então ele proclamou umas leis completamente perseguitórias contra a fé católica. Era Elias Calles, Plutarco Elias Calles, e ele proclamou as leis Calles, que proibiam a Igreja Católica fazer diversas coisas, como, por exemplo, celebrar a Santa Missa, celebrar os sacramentos, batismos, casamentos, confissões, os sons dos enfermos, nem sequer funerais, né? Bênção dos corpos, educação católica, celebrações públicas ao ar livre, restringia as missas a uma na semana e mandou fazer o catálogo dos sacerdotes, dos quais só pouquíssimos seriam autorizados, muitos foram expulsos do país, sobretudo o clero estrangeiro, mas também os mexicanos começaram a ser perseguidos. E tudo isso começou a agitar muito a população católica, porque disseram: o que será de nós?
O que será de nós? Sem a fé, nós não podemos viver. E Joselito, José Santos del Rio, sendo muito católico, sendo participante, um membro participante das juventudes católicas, ele comia e bebia de tudo isso que estava acontecendo, que lhe tocava profundamente a sua alma. E conversava com a sua mãe sobre isso. Mamãe, o que vai ser de nós? E a situação começou a piorar, porque vários padres não obedeceram às ordens do governo e seguiram realizando celebrações eucarísticas, confissões, batismos, casamentos, alguns publicamente, outros escondidos. E começaram a vários padres serem presos. E, inclusive, alguns deles foram assassinados sem nem sequer terem sido julgados. Foram ou enforcados ou fuzilados. E isso exacerbou a população. E exacerbou mais ainda quando o governo quis tomar os templos, as igrejas, fazer um inventário para que fossem posse sua e não mais da Igreja Católica. Quando o governo quis acabar com as congregações, impedir que as feiras e os padres que fossem de congregações seguissem nas suas congregações, fossem dissolvidas as congregações. A população se agitou muito. E aí se dá, essa é a origem da Guerra Cristeira. Um povo que se levanta em armas para defender a sua própria fé. Depois de ter tentado de tudo. A gente explica isso melhor nos vídeos sobre a Guerra Cristeira. Nesse período, 1926, como é que era a vida de Joselito? Ele continuava participando das atividades que se faziam clandestinamente, ainda que ele era muito jovem. 13 anos, ele ia aos encontros do seu grupo católico, ele continuava rezando o terço em casa e conseguiam, de vez em quando, fazer o terço em outros lugares. Ele servia escondido na missa, quando algum sacerdote celebrava, ele pois estava aí para ajudar. Ele era um menino muito ativo, ele já tinha feito a primeira comunhão, então ele estava vivendo na própria pele aquilo que o seu país estava vivendo, uma perseguição. Ele experimentava isso. E para ainda acirrar os seus ânimos, 2 dos seus irmãos se tornaram cristeiros. Se uniram à Revolução Cristeira. Isso fez com que surgisse no coração desse pequeno, grande homem o grande desejo de também ele fazer algo pela sua fé. Ele não podia ficar só nos bastidores, ele também queria ir. Mas é claro, é óbvio que a sua mãe não ia deixar. Era só uma criança, era só um adolescente. Como que ia se unir a tropas que iam ter que cavalgar, iam ter que viver fugindo pelos montes, porque eles não tinham quartéis, tinham que dormir à intempérie, comer uma vez ao dia e passar por dificuldades e provavelmente dar a vida por Cristo. Como ela ia deixar? No ano seguinte, em 1927, numa visita a Guadalajara, Joselito visitou a sepultura, a tumba de um mártir, Anacleto Gonçalves Flores. E aí, no secreto do seu coração, que depois ele revelou para sua mãe, ele fez o propósito: eu também quero dar a minha vida por Cristo. Eu também quero que a minha fé valha mais do que a minha vida. Eu quero ser como Anacleto. Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. E depois desse propósito, ele tenta convencer a sua mãe. E a sua mãe, com todos os argumentos que está ao alcance do coração de mãe, tenta dizer: meu filho, você ainda não pode, calma, cresce um pouco mais, e aí sim você vai poder acompanhar o seu irmão, aí sim você vai poder ser um cristeiro, aí sim você vai poder defender a sua fé. Ah, mas Joselito tinha pressa. E um argumento que depois a sua mãe já não pôde dizer. Mãe, você, a sua vida inteira me ensinou que nós fomos criados para ir ao céu. E agora que o céu está tão fácil de alcançar, você vai me proibir? E então a mãe, com muita dor no coração, mas com muita fé, permitiu que o Joselito pudesse então tentar se unir aos cristeiros.
Ele primeiro escreveu ao general Cristeiro, que pois, respondeu para ele: olha, você é um menino, eu não posso aceitá-lo nas minhas tropas. E então ele tentou já com os generais que eram aí mais próximos de Michoacán, aí da sua região. E depois de tanta insistência, finalmente ele conseguiu que o aceitassem, pelo menos para ajudar na retaguarda. Então, ele alimentaria os cavalos, ele ajudaria na limpeza, ele prepararia as armas, as munições, e inclusive ele poderia levar o estandarte nas batalhas a cavalo. Sempre alguém levava o estandarte de Nossa Senhora de Guadalupe com os lemas Viva Cristo Rei, Viva a Virgem de Guadalupe, que era o lema dos cristeiros. E então, aí foi Joselito a servir nesse pelotão. E era, pois, uma pessoa muito querida por todos, porque era muito servicial, ele estava com muita vontade de ajudar. E então, ele conversava com todo mundo e animava as pessoas. Às noites, ajudava a puxar o terço, né, a oração do terço, que eles rezavam todas as noites, aí a intempérie, às vezes com uma fogueira ou sem fogueira, para não chamar a atenção, e sempre animava os combatentes. Vocês vão dar a vida por Cristo, vocês estão defendendo o mais valioso, vocês estão possibilitando que os nossos conterrâneos possam ter acesso à fé católica, aos sacramentos. Viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe. Então, esse era a forma com que Joselito era visto aí no acampamento cristeiro. Porém, em 1928, no ano seguinte, aconteceu o pior. Estando em batalha, eles foram cercados pelas tropas federais e tinham que fugir, mas acontece que o cavalo do general foi ferido mortalmente. E então o Joselito percebeu isso e se aproximou com o seu cavalo e disse: general, toma o meu cavalo, porque você é muito mais importante do que eu. O general tentou dissuadi-lo, dizer: vamos os dois. Mas ele disse: não, o cavalo vai ser muito lento e vão nos alcançar. Enquanto que se o senhor me deixa aqui, eu tenho certeza que os federais vão respeitar a vida de um adolescente. Vai! E então o general relutante aceitou o cavalo e foi. E então Joselito foi feito prisioneiro. Ele foi primeiro levado prisioneiro para Cotija de La Paz e foi colocado em um calabouço, uma prisão que era uma prisão pública e num lugar úmido, fechado. Imagina a situação, né? Ele estava muito triste, sozinho, abandonado, estava com medo, estava ferido, machucado. E nessas circunstâncias ele resolve escrever para sua mãe e escreveu a seguinte carta: querida mamãe, fui feito prisioneiro em combate hoje. Creio que vou morrer. Mas não importa, mamãe. Aceito a vontade de Deus. Eu morro muito contente, porque morro por nosso Senhor. Não se preocupe pela minha morte, que deve estar te fazendo sofrer. Diga aos meus irmãos que sigam o exemplo do irmão mais novo. E a senhora faça a vontade de Deus. Tenha valor e manda-me a bênção junto com a bênção do papai. Me despeço por última vez e a senhora receba por último o coração do teu filho que tanto te ama e desejaria ver-te antes de morrer. Joselito. Era o dia 6 de fevereiro de 1928. No dia seguinte, cedinho, ele foi levado para Sahuayo. Sahuayo era a sua cidade. Era a cidade
onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde ele foi batizado, onde ele fez a sua primeira comunhão, a cidade onde os seus pais moravam. Isso acendeu algo de esperança no seu coração. Mas ele foi conduzido para uma prisão que era na igreja. Quando ele chegou lá, ele viu que a igreja onde ele foi batizado, onde ele fez a primeira comunhão, onde ele servia como coroinha, foi tomada pelo governo. Pois é, a população tinha se resistido, tinha tentado evitar que o governo a tomasse, mas as forças federais a tomaram, tiraram todos os bancos, os altares e transformaram aquela igreja num quartel. A parte interna eram as cavaleiristas, onde guardavam os cavalos, imagina. Transformada uma igreja em cavalariça. Entrando na igreja do lado esquerdo estava o batistério, que era o lugar onde se realizavam os batismos, uma sala onde tinha a pia batismal. Pois tiraram a pia batismal e aí colocaram como prisioneiro a Joselito. Então ele estava preso no mesmo lugar onde ele foi batizado. Isso era um sinal para Joselito. Deus estava no controle. Deus sabia o que estava fazendo. O padrinho de Joselito era Rafael Picasso Sanches, que era um deputado na região de Michoacán, que incluía Sahuayo. Isso deu bastantes esperanças para Joselito, né? Um deputado no México, naquela época pelo menos, né, não era como no Brasil, que é só ligado ao legislativo a fazer leis, mas também estava ligado ao executivo, a fazer, a realizar coisas. Porém, né, era um político. Né? Temos que pensar que a família de Picasso era uma família muito católica. Foi por isso que os pais de Joselito escolheram Rafael, né? Rafael Picasso, como padrinho de batismo do seu filho. Porém, né, também temos que dizer que Rafael tinha duas irmãs que eram irmãs, eram freiras de clausura dedicadas à adoração eucarística. Né? Então, realmente era uma família muito católica. Porém, Rafael, uma vez que entrou para a política, entrou também nos jogos políticos. E a política enveredou para um ateísmo, enveredou para uma perseguição da fé. E se você quisesse subir no poder no México daquela época, você também tinha que aderir-se ao mesmo esquema do que era a política em geral. E além do mais, Rafael, ele teve muitos problemas, ele foi perseguido e depois foi ajudado pelo atual presidente. Então, ele ficou com dívidas, não dívidas econômicas, dívidas políticas. Ele tinha que fazer o mesmo jogo político que o presidente estava fazendo. Então, Rafael Picasso, deputado na região de Michoacán e de Sahuayo, também começou a ser um perseguidor da fé. E então, na primeira entrevista que ele teve com Joselito, ele tentou dissuadir Joselito, primeiro perguntando para ele, meu filho, o que você fez, né? E Joselito, que já estava aceso na fé, né, disse, eu defendi a minha fé, eu estava lutando pelos nossos ideais com os cristãos. E então, para a decepção de Joselito, Rafael Picasso tentou dissuadi-lo da sua fé. Tentou dizer para ele que aquilo não era importante. Tentou atraí-lo para o seu lado, prometendo, inclusive, mandá-lo a estudar nos Estados Unidos, numa academia militar, para que ele se formasse e depois pudesse voltar ao México e poder colocar isso em prática. E Joselito imediatamente percebeu quanto isso era uma atuação do demônio que ele estava tentando tirar dos seus ideais. E disse, de jeito nenhum, tio. Eu estou disposto, inclusive, a dar a minha vida por Cristo, porque eu não posso negar os meus ideais. E se o Senhor me soltar hoje mesmo eu volto para os cristãos.
Isso enfureceu muito ao seu tio Rafael, que nesse momento não disse mais nada, mas tomou a decisão secreta. Ou eu consigo mudar a cabeça desse moleque, ou eu vou ter que condená-lo à morte. O seu próprio tio, o seu próprio padrinho de batismo, Rafael Picasso. Picasso, ademais, ele tinha uns galos que ele tinha trazido do Canadá, que eram galos de briga. No México, isso era muito popular, né? As brigas de galo. Né? E então, Rafael estava muito orgulhoso dos seus galos, além de serem muito caros, né? Eles eram muito bons. E Rafael teve o descaro de guardar os galos no presbitério da igreja. No presbitério é onde fica o altar, onde se celebra a missa. E, frequentemente, os galos, para dormir, se subiam no lugar onde antigamente era o sacrário. E então, esse lugar estava cheio de excrementos. Joselito, quando viu aquilo, se encheu de zelo e lhe ardia nas entranhas de como é possível profanar a casa de Deus dessa maneira. Então, pediu ir ao banheiro. E quando passava pelos galos, como eles estavam atados, matou todos eles. Não é que Joselito não gostasse dos animais, vamos entender a situação. Era a profanação da casa de Deus. Não podia ser, não podia ser. E então o soldado, quando viu aquilo, veio falar com ele: moleque, o que você está fazendo? E então Joselito, pois, deu testemunho. Olha, essa é a casa de Deus, você não pode fazer isso com a casa de Deus. E então, se você está bravo comigo, me mata de uma vez e me manda para a eternidade, porque é isso que eu mais desejo. E então o soldado deu uma coronhada, já com o fuzil, lhe bateu nos dentes e quebrou os dentes a Joselito. É claro que Rafael Picasso, quando ficou sabendo disso, ficou muito furioso. Ficou muito furioso. Rafael estava em tratativas com os pais de José Santos. Ele não deixou que os pais vissem o seu sobrinho. Não deixou que os pais falassem sequer com o seu sobrinho. Ele estava incomunicado. E então Rafael pediu um resgate, uma fortuna. Era muito dinheiro. E a família, ainda que era uma família rica de Sawaio, não tinha esse dinheiro. Ele pediu um tempo para poder levantar esses fundos. Então, o pai de Joselito foi a Guadalajara tratar de vender propriedades para conseguir juntar esse dinheiro e pagar o resgate do próprio filho. Mas quando Rafael Picasso ficou sabendo que Joselito tinha matado os seus galos, aí tomou a decisão: não me importa se eles me pagam ou não me pagam, esse moleque vai morrer. Ele decidiu dar morte ao próprio sobrinho.